Imagine estar na cidade que nunca dorme, Las Vegas, desfrutando de uma noite tranquila que, em questão de minutos, se transforma em um caos absoluto, cheio de tropeços, risada e um inesperado banho de sangue. Desde a desorientação causada por uma simples goma até a intervenção do pessoal de segurança, esta história percorre cada momento absurdo e cômico que levou Howie Mandel e sua esposa a um cenário digno de um filme. Número 1. O tropeço inesperado em Las Vegas. Era uma noite qualquer na vibrante cidade de Las Vegas. Howie Mandel, o famoso comediante, e sua esposa, Terry Mandel, decidiram desfrutar de uma tranquila noite após jantar em um dos elegantes restaurantes da cidade. As luzes de Las Vegas brilhavam intensamente e o ar noturno estava carregado de energia. Tudo parecia perfeito, mas o que eles não sabiam era que aquela noite tomaria um rumo completamente inesperado. Depois de voltar para o seu luxuoso quarto de hotel, ambos decidiram relaxar assistindo televisão. O quarto estava silencioso, exceto pelos murmúrios da tela, e o casal logo caiu em um sono profundo. Em algum momento da madrugada, Terry, ainda meio adormecida, sentiu o impulso de se levantar. Não havia nada fora do comum nisso, mas o que estava prestes a acontecer mudaria completamente o ritmo daquela noite tranquila. Terry, ainda sob os efeitos de uma goma de maconha que havia consumido anteriormente, levantou-se desorientada. Sua mente estava nublada e seus passos, instáveis. Ela caminhou pelo quarto sem realmente saber para onde estava indo. De repente, seu pé tropeçou em algo no chão e, antes que pudesse reagir, ela se chocou de frente contra a parede do quarto com um baque seco. O eco do impacto ressoou por todo o quarto. O que veio a seguir foi uma série de eventos desafortunados que fizeram com que tudo se transformasse em uma cena quase saída de um filme cômico. Mas para Howie, que continuava profundamente adormecido, o pesadelo estava apenas começando. Número 2. O despertar da confusão e do caos. Howie Mandel dormia tranquilamente naquele quarto de hotel em Las Vegas, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. O golpe repentino contra a parede e o grito abafado de sua esposa, Terry, romperam o silêncio da noite e o tiraram bruscamente do sono. Entre o zumbido em sua cabeça e a confusão que os despertares abruptos trazem, Howie tentava conectar os eventos. Mal conseguia se recompor quando, lentamente, com os olhos ainda se ajustando à escuridão do quarto, o que viu à sua frente o deixou completamente paralisado. Primeiro, seu olhar percorreu o quarto, que até alguns momentos atrás parecia perfeitamente arrumado. E agora parecia o cenário de um desastre. As lâmpadas haviam caído no chão, os lençóis estavam amassados e espalhados, e no meio de todo aquele caos, Terry, sua esposa, jazia no chão, cercada por uma inquietante poça de sangue. A gravidade do momento o atingiu imediatamente, e sua mente ficou em branco por alguns segundos que pareceram eternos. Nesse instante, o pânico começou a tomar conta de Howie, que, desconcertado, não conseguia entender como sua noite tranquila havia dado uma guinada tão dramática. O quarto parecia uma cena saída de um pesadelo, e Howie, ainda atordoado, tentava processar tudo o que via. Em algum momento, seu instinto de proteção foi ativado, e ele finalmente conseguiu se mover. Ele se lançou em direção a Terry, sua preocupação visível em cada gesto. Ao chegar ao lado dela, tentou se acalmar. Embora fosse claro que o medo ainda estava presente. Tentou falar com ela, fazer algo, mas sua mente não parava de divagar, perguntando-se como havia chegado a esse ponto. Terry continuava deitada, com sangue fluindo de um ferimento em seu rosto, o que tornava ainda mais urgente que Howie tomasse uma decisão rápida. Ele sabia que precisava agir rapidamente, mas naquele exato momento, sua mente ainda estava envolta no caos ao seu redor.
Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e embora tentasse manter a calma, o terror era mais do que evidente em seu rosto. Número 3. A busca desesperada por gelo. Em meio ao pânico e à confusão, Ovi compreendeu que precisava agir rápido para ajudar Terry. Seu primeiro impulso foi procurar algo que pudesse parar o sangramento e, ao mesmo tempo, reduzir a inflamação do ferimento. Claramente, em uma situação tão desesperadora, não há tempo para pensar demais. E a primeira coisa que veio à sua mente foi o gelo. O raciocínio por trás dessa ideia era bastante simples. Poderia reduzir o inchaço e aliviar a dor que sua esposa estava sentindo. No entanto, o plano tinha um pequeno problema, já que o elegante hotel em que estavam hospedados não tinha uma máquina de gelo no quarto. Mas Ovi não desistiu. Com os nervos à flor da pele, começou a vasculhar cada canto do quarto, como se de repente fosse aparecer um cubo de gelo milagroso. Abriu gavetas, moveu móveis, até mesmo olhou debaixo da cama em busca de algum sinal do que precisava. A frustração crescia dentro dele a cada lugar que descartava sem sucesso. Mas então, teve a brilhante ideia de ir até o frigobar. Talvez não encontrasse gelo lá, mas sim algo que pudesse servir como substituto. Foi assim que, sem hesitar, se lançou sobre o frigobar. Embora não houvesse gelo disponível, o que encontrou foram várias latas de refrigerante. Essas latas, pelo menos, estavam frias o suficiente para cumprir sua missão improvisada. Sem pensar duas vezes, Ovi e pegou várias delas e correu em direção a Terry. Número 4. A chegada do pessoal de segurança. Finalmente, Ovi chegou à conclusão de que a situação havia saído completamente de controle. O caos que reinava no quarto, somado ao desespero de ver Terry ferida e a impossibilidade de acalmá-la. Com as latas de refrigerante, isso o levou a tomar uma decisão: pedir ajuda. Embora hesitasse por um segundo, temendo, como tudo pareceria de fora, o pânico que o invadiu obrigou a agir rapidamente. Então, sem mais demora, ele pegou o telefone e contatou o pessoal de segurança do hotel. Ele mal conseguiu explicar o que estava acontecendo. Mas naquele momento, o importante era que alguém mais chegasse ao quarto. Passaram alguns minutos que pareceram eternos até que, finalmente, ouviu-se a batida na porta. 2 agentes de segurança, com rostos sérios e prontos para intervir, entraram na cena. O que encontraram ao abrir a porta os deixou completamente perplexos. Diante deles, se desenrolava uma imagem que poderia ter sido tirada diretamente de um filme de terror, daqueles que deixam o público com o coração na garganta. O carpete do hotel estava manchado de sangue, com pequenas gotas espalhadas por toda parte. As latas de refrigerante, que Ovi havia tentado usar sem sucesso, estavam jogadas de maneira desordenada, como se tivessem sido lançadas ao acaso durante uma briga. As lâmpadas e os móveis haviam sido derrubados no frenesi das tentativas de Ovi de ajudar, e, no centro de tudo, Terry permanecia sentada no chão, com o rosto ensanguentado e uma expressão de absoluto desconcerto. Os agentes de segurança, claramente surpresos, trocaram olhares de preocupação. Eles não sabiam exatamente o que havia ocorrido, mas a cena era suficientemente estranha como para pensar que algo sério havia acontecido. Sem perder tempo, começaram a documentar tudo o que viam. Um dos guardas pegou sua câmera e começou a tirar fotos de cada canto do quarto. Enquanto isso, o outro tentava se comunicar com a recepção do hotel para informar sobre a situação e solicitar mais ajuda. Ovi, vendo o que ocorria, tentou explicar-lhe o que havia acontecido. Mas as palavras não fluíam da maneira que ele esperava. Sua voz, carregada de nervosismo, mal conseguia articular frases completas, e o que ele dizia resultava confuso para os agentes. As palavras saíam atropeladas, e, quanto mais ele falava,
mas parecia piorar a impressão que os guardas tinham da situação. Para eles, tudo parecia indicar que havia ocorrido um incidente violento. O pânico de ouvir não ajudava. A incerteza de não saber como os agentes interpretavam suas palavras o deixava mais ansioso, o que só alimentava as suspeitas dos guardas. Enquanto um continuava tirando fotos, o outro observava Terry, que permanecia imóvel. E ouvi, cuja voz continuava tremendo. À medida que o ambiente se carregava de tensão, os agentes começaram a interrogar Ovi com mais precisão, tentando fazer com que suas respostas fossem coerentes. Mas para Ovi, era difícil articular o que havia ocorrido. Como explicar que tudo havia começado? Com uma goma de maconha, um tropeço acidental e uma tentativa desesperada de usar latas de refrigerante como remédio. E, número 5. A risada inesperada. E o alívio final. Justo quando a situação parecia ter atingido seu ponto máximo de caos e confusão, uma reviravolta totalmente inesperada mudou o rumo dos acontecimentos. Terry, com o rosto ainda coberto de sangue e, dolorida pela queda, soltou uma pequena risada. No início, era uma risada tímida, quase imperceptível, mas em questão de segundos. Essa pequena faísca se transformou em uma gargalhada descontrolada. Aquela risada inesperada foi como um interruptor que acendeu um novo ambiente na sala. O som ressoou nas paredes do quarto, transformando o pânico em algo completamente diferente. Os agentes de segurança, que até aquele momento estavam sérios e preocupados, trocaram olhares, perplexos, pelo que estava acontecendo. Eles não sabiam se a risada de Terry era um sintoma de choque ou se ele simplesmente havia decidido rir da loucura da situação. Mas o certo é que sua risada era contagiante. Apenas um momento depois, ouvi, que até então tentava inutilmente dar explicações desajeitadas. Juntou-se às gargalhadas de sua esposa. E lá estavam eles, ambos, rindo sem parar, no meio de um quarto que até poucos minutos atrás parecia o cenário de um crime. O som das risadas inundou o ambiente e foi impossível para os agentes de segurança não relaxarem. O que no início parecia uma cena de terror, agora se tornava cada vez mais absurdo e cômico. Enquanto as gargalhadas de Terry e Ovi aumentavam em intensidade, a tensão que havia preenchido o quarto começou a evaporar-se. Os guardas que inicialmente haviam chegado preparados para lidar com o pior começaram a compreender que a situação, embora sem dúvida estranha, não era tão grave quanto parecia. Como poderiam não rir quando a cena diante deles era tão absurda? As latas de refrigerante espalhadas pelo chão, as manchas de sangue e os móveis desordenados, tudo isso agora se via sob uma nova luz. Parecia que o desastre havia se transformado, sem querer, em uma espécie de comédia involuntária. Enquanto Terry e Ovi continuavam rindo às gargalhadas, os agentes baixaram a guarda, seguros de que aquilo era simplesmente uma situação infeliz que havia saído de controle, mas sem maiores consequências. Terry, por sua vez, continuava rindo, quase sem conseguir controlar a explosão de gargalhadas que havia começado. Ovi, incapaz de se manter sério, tentava falar entre risos. Mas cada vez que o fazia, suas palavras eram interrompidas por mais risadas. Apesar de estar cercado pelo caos. Número 6. O caos no hospital. Após o momento de alívio que o riso trouxe, a realidade da situação voltou a se instalar no quarto do hotel. Embora o casal já tivesse conseguido relaxar um pouco, o próximo passo era inevitável. Era preciso ir ao hospital. Terry, ainda com a bochecha inchada e o rosto manchado de sangue, estava tonta, pela perda de sangue e pelo golpe que havia sofrido. Assim, sem mais demora, os agentes de segurança organizaram sua transferência para o centro médico mais próximo em Las Vegas. Embora o ambiente estivesse muito mais relaxado, a seriedade do assunto não podia ser ignorada.
O trajeto até o hospital foi uma mistura de risadas nervosas e comentários irônicos de Ovie, que tentava manter o ânimo elevado. Ao chegar, foram recebidos imediatamente na sala de emergência. A equipe médica, composta por médicos e enfermeiras, mostrou-se muito profissional ao ver o estado em que Terry havia chegado. Eles a transferiram rapidamente para uma maca e, enquanto a preparavam para avaliá-la, Ovie continuava falando sem parar. Sua voz, misturada com aquele toque cômico que ele nunca conseguia evitar, ressoava na área de emergência. O pessoal tentava se concentrar em seu trabalho, mas a maneira como Ovie relatava o incidente tornava quase impossível não sorrir. Não demorou muito para que Ovie começasse a contar a história desde o início. Com gestos exagerados e expressões que davam um toque cômico a cada detalhe, ele descreveu a noite. O tropeço de Terry, o caos das latas voando pela sala. E o momento em que o pessoal de segurança acreditou que estavam no meio de um crime violento. Apesar de quão grave tudo poderia ter sido, Ovie transformava cada elemento em uma comédia involuntária. Um dos médicos, que inicialmente tentava se manter sério enquanto avaliava o ferimento na testa de Terry, não conseguiu se conter. Quando Ovie, com seu tom cômico, descreveu sua esposa lançando latas de refrigerante como se estivesse no meio de uma cena de O Exorcista. Número 7. A investigação do pessoal de segurança. Enquanto a comédia involuntária de Ovie e Terry continuava no hospital, o pessoal de segurança do hotel não havia parado de processar o que havia acontecido no quarto. O protocolo de emergências em situações como essa exigia documentar cada detalhe, então os guardas levaram seu trabalho muito a sério. Tiraram várias fotos da cena, revisaram as chamadas realizadas e até se dispuseram a analisar os eventos um por um para garantir que não houvesse nada suspeito. No entanto, quanto mais revisavam os detalhes, mais ridícula toda a situação se tornava. Um dos guardas, sentado em frente à tela do computador, revisava as fotos das latas de refrigerante espalhadas pelo quarto. Não pôde evitar soltar uma risada contida ao ver a forma como estavam distribuídas. Parecia como se um pequeno tornado tivesse passado pelo minibar, deixando em seu rastro um caos de latas, móveis movidos e lençóis revirados. Parece que um tornado passou pelo minibar, comentou, com um sorriso que tentava ocultar sem sucesso. Enquanto isso, seu colega continuava revisando a gravação da chamada de Ovie e pedindo ajuda. A conversa dessa chamada era uma combinação de gritos entrecortados e piadas nervosas, o que tornava ainda mais evidente que não havia nenhuma intenção sinistra por trás do ocorrido, mas simplesmente uma série de eventos desafortunados provocados por uma goma mal administrada. Número 8. A explicação pública e o mal-entendido com o álcool. O caos em Las Vegas não podia passar despercebido, e menos ainda em uma era em que tudo é compartilhado e comentado instantaneamente. Dias depois de que Terry recebeu alta e se recuperava em casa, a notícia do incidente começou a se espalhar entre os meios de comunicação de entretenimento e as redes sociais. A história, em sua essência, já era curiosa e divertida, mas como costuma acontecer, alguns detalhes começaram a se distorcer à medida que os meios de comunicação a replicavam e adornavam. O que havia começado como um acidente cômico se transformou em um relato exagerado no qual vários meios sugeriam que Terry estava bêbada na noite do incidente. Esse mal-entendido surgiu a partir de uma entrevista que Ovie deu no Live with Kelly and Mark, onde, em meio a piadas e risadas, mencionou que sua esposa estava um pouco desorientada. Embora Ovie tenha dito isso com seu característico senso de humor, sem má intenção, alguns meios interpretaram suas palavras de forma literal, o que gerou especulações sobre o estado de Terry naquela noite. Em vez de entender o comentário como parte do tom leve e cômico de Ovie, vários títulos começaram a falar de uma noite de bebedeira, o que inevitavelmente amplificou a história nas redes. A situação,
que já estava circulando rapidamente, ganhou mais força quando os memes e comentários no Twitter e Facebook não demoraram a aparecer. A imagem de Terry em uma poça de sangue, combinada com a frase, um pouco desorientada, tornou-se o material perfeito para a criatividade da internet. Desde piadas sobre noites selvagens em Las Vegas até especulações de tabloides, o incidente se tornou viral em questão de horas. Alguns usuários chegaram a dizer que a noite dos Mandel parecia saída de uma comédia de Hollywood. Diante dessa onda de especulações e comentários errôneos, Ovi e Terry decidiram que era hora de esclarecer as coisas. Número 9. O retorno à normalidade. Após o alvoroço midiático e as entrevistas cheias de piadas, Ovi e Terry decidiram que o melhor para eles era tirar alguns dias de descanso. Assim, com a mesma espontaneidade que os levou a Las Vegas, decidiram se afastar do burburinho da cidade e se refugiar na tranquilidade de seu lar. Para eles, nada melhor do que estar rodeados de sua família e amigos mais próximos para se recuperarem completamente. O lar, um espaço tranquilo e acolhedor, tornou-se o lugar ideal para relaxar, deixando para trás o caos da famosa cidade do entretenimento. Assim que cruzaram a porta de casa, a dinâmica familiar voltou a se instalar quase que imediatamente. Ovi e Terry, apesar dos golpes, das risadas e do escândalo, sentiram-se novamente em sua zona de conforto, onde podiam brincar e relaxar sem se preocupar com o olhar do público. No entanto, o que não esperavam era que seus filhos, já acostumados às travessuras de seus pais, teriam preparado uma recepção carregada de humor. A filha mais velha, com um sorriso maroto, aproveitou a situação para fazer uma piada. Então, mamãe, quantas gomas você precisa para sobreviver? Uma noite em Las Vegas. A risada que se seguiu foi imediata. Ovi não conseguiu se conter e soltou uma gargalhada que encheu a sala, enquanto Terry, que ainda usava um curativo na bochecha como lembrança do incidente, sorriu com malícia. Sua resposta não demorou a chegar. Apenas uma, mas certifique-se de não tropeçar em nada, replicou, seguindo a piada da filha. Apesar de o golpe em seu rosto ainda causar algum incômodo, Terry estava mais otimista do que nunca. Seu senso de humor, que nunca abandonava, foi fundamental para superar todo o incidente sem maiores traumas. A situação, que para qualquer outra pessoa poderia ter sido um motivo de estresse ou desconforto, tinha se transformado em mais uma anedota para contar entre amigos e família. Até mesmo seus amigos mais próximos, quando vinham visitá-los, não perdiam a oportunidade de se juntar às piadas. Deveriam escrever um livro sobre como sobreviver a Las Vegas com uma goma de mascar, disse um dos amigos de Ovi, provocando uma nova onda de risadas entre todos. Ovi, sempre com sua mente de comediante em ação, não perdeu a oportunidade de continuar a piada. Com capítulos especiais sobre latas de refrigerante, voadoras e o caos no minibar. Assim, cada reunião familiar ou com amigos se tornava uma oportunidade a mais para rir do acidente e, acima de tudo, de como eles lidaram com isso. Claro, o incidente de Las Vegas logo se tornou uma das histórias favoritas da família, uma anedota que certamente continuariam contando em reuniões e jantares por anos. Para eles, era mais uma prova de que, aconteça o que acontecer, o humor sempre será o melhor remédio. Número 10. O show deve continuar. Finalmente, após várias semanas de recuperação, Ovi voltou à sua rotina de trabalho, participando como jurado no America's Got Talent e em outros projetos que tinha em andamento. Durante seu primeiro episódio no programa, após o incidente, não faltaram piadas entre os jurados sobre o que aconteceu em Las Vegas. Simon Cowell, sempre perspicaz, não perdeu a oportunidade de fazer um comentário engenhoso. Então você se encontrou em uma cena de crime em Las Vegas. Estou surpreso que não tenha sido em um cassino. Brincou Cowell. Ovi, fiel ao seu estilo, respondeu, rapidamente. Só se o prêmio fosse uma lata de refrigerante e uma poça de sangue.
O público explodiu em risadas. E desde aquele momento, o incidente se tornou uma das anedotas favoritas da equipe do America's Got Talent. À medida que as semanas passavam, a história começou a se desvanecer no tempo. Mas para Ovi e Terry, foi mais uma lição de como levar a vida com humor, mesmo nas situações mais inverossímeis. E embora aquela noite em Las Vegas seja lembrada para sempre, o casal soube seguir em frente.